Olá a todos, muito bom dia. Como foram de feriado do Dia do Trabalho? Todos nós que trabalhamos para Dedéu, para pagar imposto para governo, mal administrar os nossos recursos. Parabéns a todos nós. Vamos lá, brincadeiras à parte, voltando aqui então ao cotidiano de trabalho normal, né? Embora ontem também até não tenha sido feriado para todos nós, um pouco mais a paisana hoje aqui, Morning Call, dia 2/5 de 2025. Bora lá, vou falar um pouquinho de notícias aqui, um pouco mais curto hoje, mas mesmo assim, alguns dados interessantes. Vou começar lá pela zona do euro. Os dados vieram positivos lá. O PIB da região subiu 0,4% no primeiro trimestre de 2025, tá? Então, assim, ele superou uma projeção que era de 0,2%, então praticamente dobrou esse número. E o avanço foi de 1,2% na comparação anual, tá? Então cresceram lá os produtos internos brutos da zona do euro. Alemanha e França foi o que apresentaram um crescimento trimestral maior, né? Respectivamente também são as maiores economias ali. Destaque ficou para a França também, que reverteu uma retração no trimestre anterior. Tá? Então, sempre se diz, né, os economistas, tudo, o que é recessão, quando em 2 trimestres o país técnica, né, a partir de 2 trimestres que o país reporta ali é, números negativos, né, ele passa a estar em recessão técnica. Então a França acabou revertendo aí esse cenário do último tri e veio com os números positivos. A inflação segue controlada por lá também. O IPC da Alemanha avançou 0,4% no mês e 2,1% em 12 meses, tá? Enquanto na França o índice acelerou para 0,5%. Estados Unidos, né? Vou falar um pouquinho. Tem mais coisas para falar dos Estados Unidos, mas agora, né, saiu alguns dados interessantes que indicam ali um pouquinho, né? Nunca joguem contra os Estados Unidos, tá? Mesmo nesse momento, indicam fraqueza na atividade. O PIB recuou 0,3% no trimestre, tá? Contrariou a expectativa, inclusive, de crescimento, né? Assim, o índice de preços, né, que é a medida preferida pelo Fed, né? O núcleo do índice de preços ainda subiu, tá? 3,5% acima da projeção de 3,1%, né? Então ainda sugere ali questão inflacionária, etc. Né? Os investimentos privados também cresceram 21,9% no trimestre, destaque para o segmento de equipamentos, então compensando aí parcialmente, né, o impacto da alta do custo das importações, né? Parece que muitos ali, parece não, né? É notícia, é fato. Muita gente está antecipando aí as suas importações temendo o risco de novas tarifas, tá? Então, bom, Estados Unidos ali ainda é um cenário que precisamos esperar um pouco mais para, né, dizer que está pessimista. Bom, Brasil, vamos falar um pouquinho de Brasil, os sinais mistos, né? Como sempre, né? Brasil nunca tem nada muito bem consolidado, né? O campo fiscal, por exemplo, setor público, registrou um superávit de 3,59 bi, pequeno, tá? Isso em março, mas pelo menos reverteu ali o déficit do mês passado, né? Então, o saldo ainda é negativo e muito negativo nos 12 meses, tá? Então, complicado, ainda gastamos mais do que ganhamos. A dívida bruta do país, ela recuou, mas é bem levemente, mas enfim, recuou, né? Ela está agora em 75,9% do PIB, ou seja, toda a economia do Brasil, 75,9% do produto interno do Brasil está comprometida com a dívida. Então, isso é muito ruim, um número alto. Bom, a tendência estrutural segue em alta ainda, inclusive, para o aumento ali do total de dívidas, né?
Isso reflete também o elevado custo que a gente tem nesse momento. Agora, o custo da dívida, né, dos gastos, etc. O orçamento brasileiro também ele é muito já pronto, né, carimbado. Então, enfim, e os déficits estão sendo persistentes. Então, isso é um problema, uma parte, um alerta aí que não sana de jeito nenhum. O crédito teve um crescimento moderado, né, 0,6% na carteira total, expansão para as pessoas físicas 0,7%, e 0,5% para jurídicas. Tomara a Deus que não sejam os empréstimos para quem agora é CLT, né? Emprestar o seu FGTS para que o governo te empreste um dinheiro com juros, né, através de bancos privados. Tomara. Tem que ir mais a fundo nesses dados. Mas também houveram quedas nas concessões mensais. O recuo também foi expressivo nos recursos direcionados, tá? Então, um ambiente de juros elevados, esses spreads que a gente tem que não mudam, isso não contribui para a expansão de negócios, tá? O mercado de trabalho, a taxa de desemprego subiu um pouco, subiu para 7%, né? Ela está acomodada agora, depois de algumas quedas, né? Acabou ficando ali estável, né? E é isso. E divulga-se, né, os dados do governo aqui que o rendimento real atualmente do trabalhador é em torno de R$ 3.726. Acho difícil. Bom, nos mercados, né, de ações, Dow Jones lá nos Estados Unidos subiu 0,21, isso ontem, enquanto para nós aqui era feriado. S&P avançou 0,66 e Nasdaq teve uma alta de 1,52. Aqui nós tivemos pregão, Dia do Trabalhador. Para a gente finalizar aqui, a renda fixa, né, os treasuries tiveram movimentos de alta. O de 10 anos subiu para 4,25, o de 2 anos 3,70. E aqui no Brasil, os juros continuam, né, sendo pressionados, seguindo ali meio que o mercado americano, por exemplo. Né, a gente teve um movimento de queda nas taxas diversas, né, de DI, enquanto quando tá acontecendo, na verdade, uma correlação. Né? A gente teve no último pregão que foi de alta das taxas lá, a gente teve uma alta aqui também, e isso acontece quando os treasuries americanos estão subindo, estão precificando o mundo, tá? Também a gente teve o Tesouro Nacional de março, teve movimentações relevantes, né? Fez ali 133 bilhões de reais em emissões de papéis, né? Buscando captar dinheiro, né? De fundos, pessoa física, etc. Até para se custear, né? E houve também um resgate bem grande de 187 bilhões, quase 188 bilhões em resgates, né? Então, isso daí deu um resgate líquido ali de 54 bi. É isso. Agora, para falar de mercado hoje, né? Tem algumas expectativas aqui. Durante aqui a nossa pausa de feriado do trabalho, saiu agora confirmações da China, né, em relação aos Estados Unidos terem procurado para sentar à mesa e fazer um acordo ali, começar, né, a negociar, costurar alguma coisa em relação às tarifas. Então isso é positivo, os mercados têm um alívio ali, estão esperando hoje então dados importantíssimos lá nos Estados Unidos sobre o relatório de empregos, o famoso payroll, né? Vamos ver como é que vem esses números. E o desempenho dos mercados futuros, por exemplo, nos Estados Unidos hoje estão todos em alta. A Dow Jones está com 0,5% de alta nos futuros, 0,53. S&P 500 também sobe bem, 0,46, isso para esse horário é bastante. E a Nasdaq Futura, a Bolsa da Tecnologia, sobe 0,30% neste horário, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então, pessoal. Sextou, então. Tem gente que pode, né? Às vezes está até emendando o feriado. Aqui, não. Trabalhar no lombo porque tem que pagar os gastos do governo, hein? Todo mundo trabalhando. Forte abraço a todos. Abraço. Tchau.